meus amigos, não foi dessa vez, né, cara? Estreia do Alex Teixeira, melancólica aí para o torcedor vascaíno, um empatezinho em São Januário, um empate bem frustrante, muito frustrante, para falar a verdade, para todos nós torcedores que esperávamos uma boa vitória do Vasco. O Vasco desperdiçando uma grande chance de disparar dentro do G4. Infelizmente, esse empate aí é um balde de água fria para todos nós torcedores. Vasco 0, Chapecoense 0. Muito desse empate vai pela incompetência do Vasco, obviamente, e também pelo juiz que roubou um pênalti do Vasco, né? Pênalti claríssimo em cima do garoto Eguinaldo, que não foi marcado, e ainda de quebra expulsou o Nenê injustamente, na minha opinião. Foi um roubo atrás de um outro roubo, e infelizmente o Vasco pagou caro também por não ter jogado absolutamente nada no primeiro tempo. Gabriel Peck e Figueiredo hoje fizeram a sua pior partida com a camisa do Vasco, os dois. Uma partida horrorosa dos atacantes do Vasco. E com certeza o Vasco pagou muito caro por não ter tido força nenhuma no primeiro tempo, né? O Vasco poderia ter usufruído mais o fator estar jogando em casa, mas não conseguiu aproveitar isso. O primeiro tempo do Vasco foi um desastre. O Chapecoense é um time muito fraco. Se o Vasco tivesse enfrentado um time um pouco melhor, um time que está ali talvez em nono ou oitavo lugar, o Vasco teria perdido o jogo de hoje, porque mereceu perder, porque não jogou nada. Foi muito mal no primeiro tempo, o time errando muitos passes, fazendo muita falta, totalmente desorganizado. Hoje o Vasco hoje parece que deixou a emoção atrapalhar os planos do jogo de hoje, cara. Parece que o Vasco entrou de salto alto, parecia que iria conseguir vencer a Chapecoense a qualquer momento, e não conseguiu, né? Hoje peças-chave no time do Vasco, Andrei Santos, o Nenê, não funcionaram, foram muito mal. O Andrei Santos se escondeu muito da partida, diferentemente do último jogo contra o CRB. Mas o time do Vasco hoje como um todo foi muito mal. Apesar de eu ter gostado sim das alterações do Emílio Faro, ele colocou o time pra cima, ele fez o que tinha que fazer. Colocou o garoto Eguinaldo, colocou o Alex Teixeira, que estreou, foi razoável, né? A estreia do Alex Teixeira, teve uma chance ali pra fazer um gol no segundo tempo de cabeça. Por poucos centímetros a bola não entrou, mas ele não tá com tanto ritmo de jogo assim. Acho que ficou bem nítido pra todo mundo, né? O Carlos Palácio já entrou e acabou tomando o terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Vasco também já no próximo jogo contra a Ponte Preta. O Vasco vai ter muitos problemas aí para essa partida contra a Ponte, e nesse jogo poderia ter sido melhor, poderia ter feito algo melhor na partida, e o Vasco poderia ter conseguido os 3 pontos tranquilamente. Era um adversário que você olhava ali na tabela, pô, o Chapecoense está lá em 15º, lutando para não cair para a Série C, e o Vasco não consegue vencer esse tipo de adversário. O Vasco tropeçou feio contra o Vila Nova e agora novamente contra a Chapecoense, dois times que estão lá lutando para não cair para a terceira divisão. A Chapecoense veio com a estratégia bem clara, né? Se defender, não levar gol, e saiu com um pontinho conquistado. Estão comemorando demais esse ponto conquistado. O Vasco não conseguiu ter uma estratégia para furar o bloqueio da Chapecoense, entrar ali na marcação da Chape, tentar fazer alguma coisa, e também contou bastante com a péssima partida de alguns jogadores, como eu falei, o Andrei bem abaixo, o Gabriel Peck e também o Figueiredo foram horrorosos, sem falar do Raniel também, que pouco produziu como centroavante do Vasco. Ponto positivo, o único ponto positivo na minha opinião foi o garoto Eguinaldo, que tentou ali fazer alguma coisa, sofreu um pênalti que não foi marcado em cima dele. Infelizmente o Vasco pagou caro pela incompetência, principalmente no primeiro tempo, que jogou um tempo todinho no lixo, porque não produziu absolutamente nada. E agora o Vasco vai ter alguns dias aí para trabalhar, só volta a entrar em campo no próximo dia 9 contra a Ponte Preta. Vai ter aí essa semana inteirinha para trabalhar, para o Emílio Faro corrigir alguns erros, e também se o Vasco vai efetivar ele como técnico ou se vai buscar um outro treinador no mercado. Eu acredito que o Emílio Faro tem que continuar. O problema não é o Emílio Faro, longe disso. O problema são alguns jogadores do Vasco que são muito limitados, cara. Esse Gabriel Peck, ele é horroroso, mano. Não tem como. Ainda vi torcedor votar naquela pesquisa da Globo lá pro cara ser craque dos jogos. Pelo amor de Deus, velho. Tá de sacanagem quem votou pro Gabriel Peck ganhar ser craque de jogo, mano. O cara fez uma das piores partidas que eu vi um atacante do Vasco fazer. É esforçado, beleza, mas não tem técnica nenhuma. Não consegue ter aquela ofensividade que a gente precisa. Não consegue dar profundidade nos ataques. Hoje fica bem difícil aqui a gente tentar analisar alguma coisa, porque o time do Vasco jogou muito abaixo, diferentemente daquele jogo contra o CRB, que o Vasco amassou o clube alagoano. Hoje passou mal, não conseguiu vencer a Chapecoense. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse jogo do Vasco, o que você achou dessa partida. Vamos ter problemas com o jogo contra a Ponte Preta. Nenê e Palácio estão fora dessa partida. O Yuri Lara também, se eu não me engano, tomou o terceiro cartão amarelo. Vou confirmar isso amanhã, a gente vai trazer aqui melhores informações para você entender como que vai ser o time do Vasco pro jogo contra a Ponte Preta, porque hoje foi feio, tudo deu errado pro Vasco.
e infelizmente um pontinho melancólico aí. O Vasco segue na segunda colocação, agora chegou a 39 pontos, mas deverá ser ultrapassado pelo Bahia e pelo Grêmio em caso de vitórias desses dois times. Vale lembrar também que se a Tombense vencer o seu jogo, o Vasco ficará apenas a 4 pontos do quinto colocado do G4, cara. Vamos ter que secar muito aí, tanto a Tombense e quem vem logo atrás ali. O Vasco tem insistido no Maurício Souza, fez perder uma gordura que o Vasco tinha dentro do G4. O Vasco, se não me engano, chegou a estar 9 pontos, 9 a 10 pontos de diferença para o quinto colocado. Hoje essa diferença pode cair para 4 pontos. É muito grave, a situação já está preocupante. Pelo rendimento do Vasco nos últimos jogos, o Vasco tem que abrir o olho aí, porque senão vai ficar mais um ano na Série B. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Vamos torcer aí por dias melhores agora. Só dia 9 que o Vasco volta a entrar em campo. Se Deus quiser, até lá, a SAF acontecendo dentro do Vasco, a 777 Partners já no comando do clube. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Não tem nada para comemorar. Complicado esse empatezinho aí.